IPCA mais 7%. Eu tenho certeza que você ouviu falar nisso nos últimos dias. Taxas dos títulos públicos subindo e todo mundo dizendo que é a última oportunidade, que é imperdível, que todo mundo precisava investir. Será que é tudo isso mesmo? No vídeo de hoje, nós vamos entender por que essas taxas estão subindo, qual é o motivo para elas estarem subindo e será que numa comparação com outros ativos, IPCA mais 7 é a melhor opção? Antes de tudo, a gente precisa entender por que essas taxas estão subindo. Por que a gente chegou no patamar de IPCA mais 7? Por que chegamos numa taxa tão alta? Olhando o site do Tesouro Direto, que é justamente onde a gente consegue ver essas informações, quando a gente olha, eu estou aqui no site do Tesouro Direto, quando a gente olha, a gente tem diversos títulos. Então, desde um título Tesouro pré-fixado, o famoso Tesouro Selic, que a turma usa para reserva de emergência, e a gente tem aqui os Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, 2035, 2045. Os vencimentos são os mais diversos. E quando a gente olha o gráfico, eu peguei aqui o título mais curtinho, o que vence em 2029, percebam que a taxa dele chegou no tão falado IPCA mais 7. Depois essa taxa aqui recuou. No momento que eu gravo o vídeo aqui, está em 6,91%. O que faz com que essa taxa aqui aumente? É importante vocês entenderem isso. Quando você compra um título público, quando você investe comprando um título público, na verdade você está o quê? Você está emprestando dinheiro para o governo. O governo emite títulos e recebe dinheiro em troca na venda desses títulos. Então, você está de fato ali sendo credor do governo. Você está emprestando dinheiro para o governo. E a que taxa você vai emprestar? Como é que aquelas taxas que a gente viu agora no site do Tesouro, como é que elas são formadas? Frequentemente, o Tesouro Nacional, um órgão do governo, ele faz leilões da dívida pública. Então ele oferta uma quantidade de títulos e os investidores eles topam ou não comprar o título por aquele preço. E sempre que a aversão ao risco aumenta, o que é isso? Sempre que a gente vê notícias do governo gastando mais, sempre que a gente vê notícias que gastos aumentam, sobem muito mais do que a receita, tudo que a gente vê nesse sentido faz com que o endividamento público aumente. Ou seja, o governo ele não é muito diferente da gente. Quando uma pessoa que ela é uma boa pagadora, ela nunca teve restrição de crédito, nunca teve nome em SPC, Serasa, quando ela vai solicitar um empréstimo ao banco, ela consegue taxas mais atrativas. Ela consegue taxas de juros menores. Já aquela pessoa que já teve inadimplência, que já ficou com o nome negativado por bastante tempo, que teve dívida até com aquele banco, quando ela vai pedir um empréstimo, no limite esse empréstimo pode ser negado, e se ele for concedido, ele vai ser concedido por uma taxa muito maior. Por quê? Porque o risco de inadimplência é muito maior. Com governos são a mesma coisa. Quando o governo ele mostra que ele está sendo mais responsável, que ele não gasta mais do que arrecada, que ele controla os gastos públicos, isso demonstra uma maior seriedade. Então a gente aceita investir comprando títulos públicos a uma taxa cada vez menor. Agora, como é o cenário atual, onde os gastos do governo subiram muito nos últimos 2 anos, é bem verdade que a receita com impostos também aumentou, só que o gasto aumentou muito mais. Os investidores sempre se perguntam como é que vai estar a saúde das contas públicas daqui a 10 anos. Nós vimos lá no gráfico que tem título vencendo em 2035, 2045. Tem títulos emitidos que vencem até em 2060. Caramba, como é que vai estar a conta do governo em 2060? Quanto mais longe o vencimento, maior tende a ser a taxa, porque você embute uma incerteza ali do tempo. O que o governo precisa fazer
para que essa taxa caia? E perceba, para o governo, é melhor que ele tome emprestado, é melhor que ele emita títulos a menor taxa possível. Só que, por exemplo, o governo não pode simplesmente ofertar títulos com uma taxa de IPCA mais 4, IPCA mais 5. Não teria demanda. Os investidores não aceitariam ter um retorno tão baixo, dado o risco atual do governo. O que ele pode fazer é justamente tomar medidas práticas que levem a uma melhora nas contas públicas. Controle de gastos definitivos, como a gente chama, gastos com pessoal, gastos com previdência, previdências de militares. É exatamente a dinâmica aí que a gente está agora. Como a gente gastou muito nos últimos 2 anos, para que essas taxas não continuem subindo, para que o dólar não continue subindo, o governo precisa aí mostrar algum tipo de controle nas contas públicas, apresentar o que a gente chama aí de pacote fiscal, dizendo, olha, o meu compromisso continua. A gente não vai gastar mais do que a gente arrecada. A gente é um bom pagador. Sempre que isso acontece, a gente pode ver aí essas taxas caírem e quando a gente olha a média histórica, a gente vê que hoje essa taxa de fato ela é muito elevada. Quando a gente olha num horizonte mais longo de tempo, esse mesmo gráfico do título público, perceba que poucas vezes a taxa ficou tão elevada. Aqui eu estou olhando desde 10 de março de 2010, um título com vencimento em 2035. Hoje a taxa desse título, ele roda ali 6,64%, 6,67%. Quando a gente olha, ele só ficou nesse patamar em 2016, 9 de março de 2016. Na verdade, essa taxa ficou acima entre agosto de 2015 e março de 2016. E depois a gente teve também um momento ali no primeiro trimestre de 2014, justamente quando a gente teve também essa taxa elevada. Quando a gente olha esse histórico, quais foram os momentos ali onde a gente teve a taxa do título público tão alto? Justamente ali no governo Dilma, ali mais próximo durante o período ali pré-impeachment, onde a incerteza era muito grande, onde a gente tinha inflação subindo, juros subindo, a gente tinha de fato ali um problema real. Hoje, a gente continua sendo um país que gasta mais do que arrecada, mas a situação ela acaba sendo um pouco mais favorável. E ainda assim, a gente está vendo aí essa taxa no título público que ela não para de subir. Mas, Bruno, por que você está falando tudo isso? O foco do canal aqui é falar sobre fundos imobiliários. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma comparação entre IPCA mais 6, IPCA mais 7, com o fundo imobiliário. De preferência com fundo imobiliário de papel, com fundo imobiliário de recebíveis. Qual que rendeu mais? Será que mesmo o IPCA mais 7, um fundo de papel consegue entregar um retorno maior? Sem dúvidas que ter título público faz sentido. Investir nele faz sentido. Mas será que um fundo imobiliário de papel ele não entrega um retorno maior, mesmo quando a gente olha ajustado o risco? Esse é o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos fazer algumas comparações aqui, vai ficar bem legal. Vou utilizar aqui um site para poder comparar e vamos começar aqui pelo IPCA mais 6. Então, desde 10 de setembro de 2012, então a gente tem aí mais de 12 anos de comparação, o IPCA mais 6 entregou um retorno de 306,7%, o que de fato é um baita retorno, não tem como negar. Vamos comparar com o IFIX? Enquanto que o IPCA mais 6 deu 306%, o IFIX deu 108%. Caramba, bem menos, né? Mas aqui a gente precisa fazer um disclaimer. O IFIX é uma média, é uma cesta de fundos imobiliários e é uma cesta de fundos imobiliários com fundos ruins também lá dentro. Então, eu tenho certeza que eu aqui, vocês aqui assistindo os vídeos do canal, têm condições de superar facilmente o IFIX. Montando uma boa carteira de fundos imobiliários, a gente supera com folga o IFIX. Mas acaba que o IFIX, ele aqui é a nossa referência. E é uma referência importante. Vamos comparar com o Ibovespa? Quando a gente olha IPCA mais 6, IFIX e IBOV, o IBOV aqui muito próximo do IFIX, rendendo um pouco a mais,
e ambos perdendo bastante para o IPCA mais 6. Vamos tirar o Ibovespa e vamos tirar o IPCA mais 6. Vamos comparar com o MXRF11, por exemplo, que é um fundo muito antigo. Então eu consigo comparar lá desde 2012. Percebam que aqui eu não estou utilizando uma janela pequena. Estou utilizando mais de 10 anos. Eu tenho um ótimo histórico. Por que o MXRF11, Bruno? Porque é justamente um fundo antigo. A grande maioria dos demais fundos recebíveis, eles fizeram IPO, eles começaram ali a sua vida em 2019, 2020, então a comparação ela fica um pouco pior. Tá? Quando a gente olha, a gente vê que o IPCA mais 6 continua rendendo mais do que o MXRF11. Mas o nosso foco aqui não é o IPCA mais 6, né? Nosso foco é o IPCA mais 7, que é justamente essa taxa aí muito alta, praticamente um recorde que a gente viu aí. Então, o IPCA mais 7 aqui é a linhazinha mais escura, por óbvio, ela entrega um retorno aí muito maior do que o MXRF 11. O que prova que sim, ter IPCA mais 7 faz muito sentido numa carteira de investimentos. Mas aí a gente precisa ter análise de segundo nível e chegar a uma conclusão de segundo nível. O título público, você só vai receber essa taxa se você carregar o título até o vencimento. Ou seja, se você ficar com esse título até o final. Durante a trajetória, esse valor do título vai oscilar. Vamos ver? Olhem isso aqui. Quando a gente pega o Tesouro IPCA mais 35 e a gente olha sobre a ótica do preço, 26 de dezembro do ano passado, o título valia 2.331. 2 de julho, o título valia 2.159, ou seja, a gente teve uma desvalorização no título. Você poderia ter comprado aqui por 2.159 e depois você poderia ter vendido esse título por R$ 2.370. Aqui é o preço. Quando eu mudo o parâmetro para taxa, o gráfico ele fica espelhado. Quando a taxa do título sobe ao longo do primeiro semestre todinho, o preço do título ele cai ao longo do primeiro semestre. Isso acontece por conta do efeito da marcação a mercado. De uma maneira bem simples, sempre que a taxa do título sobe, o preço dele cai. E o contrário também acontece. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. E o que precisa para a taxa do título cair? Nós vimos aí que é o governo ter mais responsabilidade com as contas públicas. Apresentar um pacote de corte de gastos que seja crível, que seja robusto. E aí pode fazer esse IPCA mais 7, virar IPCA mais 6,5, virar IPCA mais 6. E aí você ganharia um belo retorno com a marcação a mercado. Mas tem um porém. E se a taxa continuar subindo? Se você compra o título com IPCA mais 7 e essa taxa sobe para IPCA mais 7,5, você vai ter ali uma bela perda com a marcação a mercado. Você só garante o retorno da taxa que você comprou se você levar esse título público até o vencimento. Voltando para o gráfico, tem um ponto que a gente não pode deixar passar na análise. Tem um ponto crucial que quando a gente olha no próprio comparador, a gente tem um retorno que faz com que o título público supere muito um fundo imobiliário de papel. Voltando para o gráfico, tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Tá? No título público, a gente paga imposto de renda. A gente paga a alíquota de 15% de imposto de renda. Enquanto que no fundo imobiliário não. No fundo imobiliário a gente tem a isenção do imposto de renda no recebimento do dividendo. Então a gente precisa fazer esse cálculo. A gente precisa descontar o imposto para que a gente possa fazer a comparação. Para que a gente possa de fato comparar laranja com laranja, banana com banana. A gente comparar de forma mais justa. Vamos fazer as contas juntos aqui? Antes de começar, eu vou pedir para você que está gostando do vídeo, você está curtindo, você gosta aqui do canal, deixa um like, se inscreva no vídeo. A inscrição é importante. A gente está fazendo cada vez mais vídeo, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo aqui no canal, principalmente sobre fundos imobiliários. E a inscrição é importante para que você seja notificado, para que você saiba que eu postei um vídeo novo. Vamos lá? Vou usar aqui o iPad, é uma dinâmica que vocês gostaram.
A gente está simulando aqui um IPCA mais 7%. Essa é a taxa que a gente já viu, que é muito alta, que dá um retorno muito grande. Só que para fazer o retorno, a gente precisa considerar uma inflação. E eu vou considerar aqui uma inflação de 4,5%. Ou seja, quando a gente olha o Boletim Focus, quando a gente olha as projeções, é isso aí que a gente imagina. Somando percentuais, a gente chega em 11,5%. Para fins didáticos, eu vou fazer dessa forma. Eu sei que não é o correto você somar percentuais, mas isso aqui já vai dar uma bela noção para a gente. Dentro desses 11,5%, a gente precisa descontar imposto de renda na alíquota de 15%. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 11,5% aqui e vou multiplicar por 0,85. Bruno, por que você está multiplicando por 0,85? Porque eu estou descontando a alíquota de 15%. Então, eu faço 1 menos 0,15. O que sobra líquido é justamente esse 0,85. Eu já fiz as contas e a gente chega em 9,77% líquido de impostos. Líquido de impostos. Minha letra já não é grandes coisas. Com a canetinha do iPad fica pior ainda. Mas dá para entender. Bom, 9,77. Só que esse não é o nosso ganho real, né? Nosso ganho real a gente precisa descontar os 4,5% da inflação. Então, fazendo junto aqui com vocês, 9,77 menos 4,5, a gente chega em 5,27% mais inflação. Agora sim. Ou seja, aquele IPCA mais 7, ele acaba virando IPCA mais 5,27 por conta do desconto do imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda ele incide sobre a inflação também. Então, você não tem ali o 7% de juro real, como a maioria das pessoas falam. Vamos lá? Vamos ver se esse IPCA mais 7, descontando o imposto de renda, que vira IPCA mais 5,27, se de fato ele superou o MXRF11, que é só um parâmetro aqui, né? Então, assim, percebam que continua ganhando, mesmo descontando a alíquota de 15% de imposto de renda. Então, faz sentido, sim, ter uma taxa tão alta como essa na carteira. Um ativo livre de risco, quando a gente compara com o fundo imobiliário, que acaba tendo um pouco mais de risco. Mas muito cuidado com as janelas. Aqui eu estou falando desde 2022. Mas se eu olho, por exemplo, no último ano, como o MXRF caiu pra caramba, a boca do jacaré, como a gente chama aqui, ela ficou maior. Em compensação, no início do ano eles estavam rendendo praticamente a mesma coisa. Quando eu coloco nos últimos 2 anos, o MXRF11, desde março de 2023 até agora, praticamente outubro, ele rendeu mais do que o IPCA mais 7, já descontado o imposto de renda. Se a gente incluir até o próprio IPCA mais 7 mesmo, o MXRF11 rendeu mais. Então, essas comparações aqui, elas servem como um norte, como um parâmetro. Mas não faz muito sentido olhar só isso. Porque a depender da janela, você vai ter uma rentabilidade maior ou menor, a depender ali do seu referencial. Turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falamos um pouquinho de título público, de marcação a mercado. Não é o foco aqui do nosso canal, nosso foco é falar de fundo imobiliário, mas a gente sabe que numa carteira diversificada tem renda fixa e também tem renda variável, incluindo aí os nossos fundos imobiliários. E comparar, ter esse norte aí, é sempre importante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, deixem um comentário aqui. Leio todos, não consigo responder todos, mas vocês podem ter certeza que eu leio todos. Grande abraço, turma, e até a próxima.